nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A Salvação Não é Obra Humana. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando nesse trimestre, sobre falsas doutrinas, sobre heresias. E umas das heresias que nós encontramos na Bíblia e, consequentemente, encontramos no mundo hoje, né, de diversas maneiras, como a gente sempre tem falado aqui, as heresias, elas não são novas, elas são sempre antigas, ou seja, sempre existiram dentro da igreja, só que ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos, elas foram apresentadas de formas diferentes. Então, muitas das heresias, se não todas as heresias que nós temos hoje no meio da igreja, elas sempre existiram, apenas existiram com outro nome, talvez com um nome mais formal, talvez apresentadas de uma forma diferente, mas a mensagem que elas trazem, a falsa doutrina, o falso ensinamento que elas trazem, isso sempre existiu da mesma maneira. Então hoje, infelizmente, no meio da igreja, não só em outras religiões, é importante a gente sempre salientar disso, que muitas vezes nós olhamos para falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e a gente tende a crer, ou somos levados a crer que essas falsas doutrinas, essas heresias, elas acontecem somente fora da igreja, ou seja, fora do cristianismo, acontecem em outras religiões. E isso, de certa maneira, é ruim porque isso cria em nós, e quando eu digo nós, obviamente não falo nós aqui, eu falo, né, os cristãos, isso cria na igreja, de maneira geral, uma autoproteção no sentido de que, bom, esse falso ensinamento acontece na religião tal. Se eu não me envolver com a religião tal, então eu não preciso me preocupar. E é interessante como que isso acontece não só no meio da igreja, mas na nossa vida cotidiana, né? Muitas das vezes a gente fala assim, por exemplo, o meio ambiente está se degradando, porque a poluição. A poluição só acontece na cidade X, porque lá é uma cidade industrial, então tem muito gás carbônico, emissão de gás carbônico, então lá o ar é ruim. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático. São Paulo é uma cidade poluída. A gente fala assim, mas São Paulo é poluída, mas não precisa me preocupar com São Paulo. Eu moro em Berlim. Berlim tem não sei dados técnicos, mas vamos dizer que Berlim tem um ar mais puro do que São Paulo. Então não precisa me preocupar com São Paulo. É um engano nosso, porque São Paulo é poluído, mas a poluição de São Paulo não fica somente em São Paulo. Dentre outras coisas, dentre outras consequências, a poluição de São Paulo, ela vai poluir eventualmente o mundo inteiro. Da mesma forma, nós como igreja, muitas das vezes a gente identifica uma falsa doutrina, uma heresia, e a gente entende que ela é localizada, ela é específica de uma religião, de um povo, de uma raça, né? Uma coisa específica ali. E a gente fala assim, não preciso me preocupar com isso, porque eu não tenho contato com essa religião, não faço parte dessa religião, então eu não preciso me preocupar com isso. Só que o que nós muitas vezes nos esquecemos é que a maioria, se não todas essas falsas doutrinas, essas heresias, talvez elas nasceram em uma outra religião, ou elas se desenvolveram em uma outra religião, mas eventualmente ela acaba afetando a igreja. Nós não podemos achar que a igreja, ela, como instituição terrena, ela é blindada de todo e qualquer falso ensinamento, de toda e qualquer falsa doutrina. O que nós temos visto ao longo dos anos, e ao longo dos anos eu falo ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, mas ao longo da história da igreja, é que a igreja sempre teve uma brecha para essas falsas doutrinas. A prova disso é o Novo Testamento. As cartas paulinas, quando nós lemos as cartas paulinas, nós vemos o tempo inteiro Paulo escrevendo à igreja, e naquela época a igreja primitiva, a igreja tinha acabado de surgir, Paulo escrevendo à igreja, alertando sobre falsas doutrinas. E é um alerta, nós lendo as cartas, estudando as cartas, nós vemos que é um alerta não do tipo, olha, existe essa falsa doutrina, cuidado para você não crer nessa falsa doutrina. Mas não, é um alerta do tipo, olha, vocês estão crendo nessa falsa doutrina, isso está errado. Então veja que é um alerta de Paulo, não para não se contamine, mas na maioria das vezes um alerta do tipo, vocês se contaminaram, se purifiquem. Então isso fica como um alerta para nós, em 2025, para nós não subestimarmos as falsas doutrinas, não subestimarmos os falsos ensinamentos. De novo, eles são apresentados com outra roupagem, com outros nomes, com nomes talvez, ou de forma talvez mais
agradável, o mais compatível com o cristianismo, com o que a Bíblia diz. E se nós não deixarmos levar por isso, quando nós percebermos, nós estamos envoltos nessas falsas doutrinas, nesses falsos ensinamentos. E aí é muito mais difícil para você sair, né? A analogia de uma areia movediça, por exemplo, é muito mais difícil você sair da areia movediça depois que você já está imerso nela, do que você tomar cuidado para não entrar nela. Então hoje a nossa lição tem por título: a salvação não é obra humana. Nós vamos ver primeiro nós vamos ver na Bíblia o que é salvação, né? O que a Bíblia nos fala sobre salvação. Depois nós vamos ver algumas falsas doutrinas, algumas heresias, que mais uma vez, eu repito, tiveram origem lá no início da igreja, mas que perduram durante todo esse tempo, ainda hoje está presente nos nossos dias. E depois nós vamos ver o que algumas religiões apresentam como salvação. E aí você pode falar assim: Diego, mas que religiões são essas? A gente vai ver, por exemplo, como que o islamismo apresenta a salvação, como que o kardecismo apresenta a salvação, o hinduísmo, o budismo, como que o testemunho de Jeová, os mormons apresentam a salvação. E aí você pode falar assim: Diego, mas por que a gente está vendo, por que a gente vai gastar um tempo aqui, vamos dizer assim, vendo como que as outras religiões apresentam a salvação, por exemplo? De fato, nós, de um ponto de vista, de um lado, nós não deveríamos nos preocupar tanto com as outras religiões. Nós devemos nos preocupar com a Bíblia diz, com o cristianismo. Só que se a gente olhar para como as outras religiões apresentam a salvação, nós vamos ver que, infelizmente, mais uma vez eu repito, dentro da igreja tem muitos ensinamentos que, se a gente comparar os ensinamentos dentro da igreja, a gente vai ver que eles se baseiam no que as outras religiões falam sobre salvação. Como, por exemplo, quando a gente vai para o islamismo, a forma de salvação do islamismo, dentre outras coisas, obviamente, é o saldo positivo entre obras boas e negativas, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mais uma vez, mas apenas como uma introdução, no islamismo, se você morrer, vamos dizer assim, com um saldo positivo, então você está salvo. Muitas igrejas hoje ensinam isso. Talvez não de forma explícita, no sentido de que o pastor da igreja, o líder da igreja, sobe no púlpito e fala: olha, vocês estão salvos se vocês morrerem com um saldo positivo, mas de maneira implícita, de maneira subjetiva, de maneira bem velada, isso é ensinado dentro das igrejas. Então veja que muitas das vezes nós achamos que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, principalmente em relação à salvação, elas acontecem só lá fora da igreja, somente em outras religiões. Mas quando nós conhecemos essas falsas doutrinas, quando a gente conhece as origens dessas falsas doutrinas, quando a gente estuda os pormenores dessas falsas doutrinas, a gente vê que elas estão dentro da igreja, travestidas, apresentadas de outra forma, com outros nomes, de outras maneiras, tá bom? O nosso texto base se encontra no livro de Efésios, e eu peço que vocês abram a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Todos acharam? Amém. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios 2, do 1 ao 10 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Capítulo 2 do livro de Efésios, na carta de Paulo à igreja em Éfeso, Paulo ele escreve sobre salvação. Paulo, de maneira bem resumida, embora bastante explicada, Paulo ele descreve o estado pecaminoso que a humanidade se encontra. Depois Paulo ele aponta sobre a única forma de recuperação, a única maneira de do ser humano conseguir sair desse estado pecaminoso. Aí depois Paulo mostra como que isso acontece e depois Paulo mostra o que acontece depois que saímos desse estado. Então no capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo ele consegue, mais uma vez, em 10 versículos, claro, de maneira resumida, porque são 10 versículos, mas ainda assim de maneira bem explicada, de maneira bem didática, explicar o antes, o durante e o depois no que diz respeito à salvação da humanidade. Como eu disse, nosso primeiro objetivo na lição de hoje é nós vermos, à luz da Bíblia, o que significa a salvação, o que é a salvação. E aí depois nós partirmos para o que dizem sobre salvação. Então primeiro a gente aprende o que a Bíblia diz, depois a gente compara o que a Bíblia diz com o que os outros pensam, com o que os outros dizem, com o que os outros acham. E isso deve ser um exercício constante na vida do cristão. Infelizmente, acontece muito de um cristão, primeiro ele buscar o que os outros pensam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, pegar essa informação e comparar com o que a Bíblia diz. Só que nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia nos mostra que primeiro nós nos preocupamos com o que a Bíblia diz. E claro, quando a gente fala a Bíblia diz, é o que Deus diz, porque a Bíblia nós cremos que é a palavra de Deus. Então primeiro eu me preocupo, ou primeiro eu busco, ou primeiro eu consulto o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre um assunto específico. Depois que eu ver, depois que eu entender, depois que eu ler, depois que eu souber o que a Bíblia diz, aí sim eu posso comparar com o que os outros dizem, com o que as pessoas dizem, com o que o mundo diz. Por que isso é importante? Essa ordem é importante, nós não podemos mudar essa ordem. Porque naturalmente, normalmente, quando nós ouvimos primeiro o mundo e depois, e aí eu estou resumindo ou usando apenas uma figura, quando nós primeiro ouvimos o mundo para depois comparar com o que a Bíblia diz, é natural que essa comparação seja acompanhada de dúvida. Um exercício muito simples. Todos aqui, a maioria de nós temos filhos, certo? E quando a gente fala sobre criação de filhos, é muito importante que os filhos aprendam em casa o certo, para que eles possam comparar com o que eles vão aprender na rua. Porque eles vão aprender em algum lugar. Então, por exemplo, vamos falar sobre sexo. É muito importante nós, como pais, ensinarmos sobre sexo para os filhos em casa. Ah, mas eu vou ensinar meu filho sobre... Sim, em casa. Sobre sexo, sobre drogas, sobre a vida, sobre tudo. Porque quando eles saírem de casa e ouvirem do mundo o que é sobre sexo, drogas e tudo mais, aí eles vão ter uma base de comparação do tipo, não, mas em casa eu aprendi isso, mas meu pai me ensinou isso. Se nós invertermos essa ordem, e eles aprenderem na rua, no mundo, sobre sexo, sobre drogas, sobre más companhias, e depois, quando chegarem em casa, nós ensinarmos sobre sexo, drogas e más companhias, é natural que eles falem assim, não, mas isso aqui é diferente do que eu aprendi. E ter uma tendência a ficar com o que aprendeu primeiro do que com o que ouviu segundo. Quando nós falamos de vida cristã, quando nós falamos de Bíblia, quando nós falamos de doutrinas, o mesmo padrão se aplica. Quando nós buscamos primeiro
o conteúdo, a informação, a doutrina, o ensinamento fora da Bíblia e depois nós compararmos com a Bíblia, é natural que nós, de maneira às vezes consciente ou ainda que inconsciente, é natural nós darmos preferência ao que nós aprendemos primeiro. E se nós aprendemos primeiro algo fora da Bíblia, é natural que, numa comparação com a Bíblia, a gente passe a questionar a Bíblia, ao invés de questionar o ensinamento que nós ouvimos errado lá fora. Então, como cristãos, como os estudantes da Bíblia, e todo cristão deve ser um estudante da Bíblia, infelizmente, ao longo dos anos, criou-se um estigma, criou-se uma ideia errada de que estudantes da Bíblia são pessoas, né, super poderosas, são pessoas especiais, são pessoas que elas dedicam a sua vida a isso, e de certa forma criou-se uma diferenciação entre o cristão e o estudante da Bíblia. Só que todo cristão deve ser um estudante da Bíblia, porque se a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática, se a Bíblia é a palavra do Deus que nós servimos, se a Bíblia é quem deve nos ensinar todas as coisas que nós precisamos saber, logo, todo cristão deve estudar a Bíblia. É como você falar, por exemplo, que um engenheiro civil não precisa estudar as leis de engenharia civil. Os manuais de engenharia, tudo que rege, todas as regras que regem a engenharia civil. É incoerente, porque se ele é um engenheiro civil, ele tem que, né, como a gente diz no popular no Brasil, comer o manual de engenharia com arroz e feijão todos os dias. O cristão é a mesma coisa. Se eu sou cristão, o mínimo que se espera de mim como cristão é que eu estude a Bíblia. Então, se você por algum motivo tem essa ideia de que o estudo da Bíblia ele é separado somente para o pastor, para o presbítero, para o obreiro, ou só para algumas pessoas específicas dentro da igreja, isso é uma ideia errada. Todos nós, quanto cristãos, devemos estudar a Bíblia. Ah, Diego, mas é difícil. Ah, Diego, mas eu não tenho tempo. Ah, Diego, mas é complicado. Ah, Diego, mas eu não entendo. Tudo bem, existem dificuldades, existem situações que, infelizmente, atrapalham ou dificultam o estudo da Bíblia. Mas isso não pode ser âncora para que nós abandonemos o estudo da Bíblia. As dificuldades elas vão existir. Para umas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil, umas vão ficar mais confortáveis, outras vão ficar menos confortáveis. Mas o estudo da Bíblia é para todos. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos Deus falando que o estudo da Bíblia é somente para uns. Deus fala que o ensino é para uns, mas o estudo, o aprendizado é para todos. Quando nós vamos lá, Paulo falando sobre os dons ministeriais, Paulo diz, e Deus deu uns para apóstolos, para profetas, mestres, doutores. Então a gente vê que o ensino é para uns. Por quê? Porque Deus não quer que todos ensinem? Não, porque existem pessoas com, não vou dizer capacidades, mas eu vou dizer pessoas com características diferentes. Uns têm mais o dom do ensino, a característica do ensino, porque você ensinar e você pregar são coisas completamente diferentes, embora converjam para o mesmo ponto, mas são coisas diferentes. Então, uns têm mais aptidão para o ensino, outros menos aptidão para o ensino. Mas aptidão para o estudo, todos nós temos. Então, lembrem-se disso e levem isso para a sua vida cristã. Bom, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, Paulo, como eu disse, ele resume bem o estado e original em que a natureza humana se encontra. Efésios capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então aqui, no versículo 1, 2 e 3, Paulo, ele nos fala sobre nós que
que antes da salvação estávamos mortos espiritualmente. E aí a gente precisa entender o que significa estar morto espiritualmente. Muitas pessoas, de maneira, não vou dizer de maneira errada, mas influenciadas pela definição da palavra morto fisicamente, acabam tendo uma concepção errada do que significa estar morto espiritualmente. Vamos lá. No nosso dia a dia, no mundo que nós vivemos, quando nós falamos que uma pessoa morreu, nós falamos que essa pessoa, ela acabou a existência dessa pessoa no plano terrestre. Claro, existem diversas religiões, cada um crê numa consequência ou no que acontece depois que uma pessoa morre, mas, de maneira geral, eu diria que, se não na sua totalidade, independente da religião que essa pessoa, independente da crença que essa pessoa tem, todos concordam que quando uma pessoa morre fisicamente, acabou a existência daquela pessoa nesse plano terrestre. De novo, não estou falando que o que acontece depois, nós estamos falando no plano terrestre, independente da fé da pessoa, independente do que ela crê, todos concordam, de certa maneira, de que quando uma pessoa morre fisicamente, acabou ali. Isso leva muitas pessoas a entenderem que, quando a Bíblia fala de morte espiritual, a Bíblia também fala de um estado definido. Ou seja, quando uma pessoa morre espiritualmente, ou quando acontece uma morte espiritual, acabou, não tem mais o que acontecer depois dali. É um estado final, vamos dizer assim. Assim como a morte física. Isso é uma concepção errada. Isso é porque nós comparamos a morte, quando nós temos um entendimento mais próximo da morte física, porque não é todos nós, eu imagino que de alguma maneira conhecemos alguém que morreu, já fomos a um velório e vimos que depois que a gente vê essa pessoa no caixão, ou que essa pessoa é enterrada, ela não volta mais, a gente nunca mais vê essa pessoa, então para nós passa essa ideia de estado final. Nós pegamos essa morte, ouvimos morte espiritual e natural que a gente compare e ache que morte espiritual é um estado final, só que ao invés do corpo, do espírito. A Bíblia, quando ela fala de morte espiritual, ela não fala da morte espiritual como um estado final, e sim como um estado espiritual. Nós precisamos entender isso. Quando a Bíblia fala sobre morte espiritual, ela não está falando do estado final do espírito. Quando a Bíblia fala sobre morte espiritual, ela está falando de um afastamento de Deus. Não um estado final, mas sim um estado onde esse espírito, ele está afastado de Deus. E isso fica muito fácil de nós entendermos desse ponto, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, e nós vemos a Bíblia falando que Deus é vida. A Bíblia não fala isso o tempo inteiro? Porque em Deus há vida, em Jesus há vida. Não fala isso? Quando a Bíblia fala sobre escuridão e sobre luz, ele fala que Jesus é a luz, né? Que sem Deus nós estamos em trevas, estamos em escuridão. Então, quando a Bíblia fala sobre morte espiritual, ela está falando sobre uma situação do espírito sem Deus, não em um estado final. E aí, se a gente começar o nosso estudo partindo desse ponto, dessa premissa, de que a morte espiritual é um estado onde o espírito está longe de Deus, ele não é um estado final, então surge uma dúvida, ou surge dá um estalo, onde fala assim, bom, se a morte espiritual não é um estado final, então tem coisa depois da morte espiritual. Pode acontecer algo para reverter essa situação. Todos acompanham até aqui? Está claro para todo mundo? Morte espiritual, quando a Bíblia fala sobre morte espiritual, a Bíblia não está falando de um estado final. Ela está falando de um estado aonde o espírito está longe de Deus. Se esse estado não é um estado final, ou seja, depois dele não acontece mais nada, logo, depois desse estado, pode acontecer alguma coisa. Certo? Festando? Festando. Bom, então, uma pessoa, um indivíduo, um espírito, ele pode estar em um estado de morte espiritual, longe de Deus. Diego, eu entendi. E
Entendo, morte espiritual, beleza, mas se algo pode acontecer ou se esse estado de morte espiritual ele pode ser revertido de alguma maneira, ou ele pode ser mudado de alguma forma, como que se muda esse estado? Precisamos entender isso. Nós, cristãos, e a Bíblia nos mostra isso o tempo inteiro, nós temos diversos relatos bíblicos e temos relatos também nos dias de hoje, embora seja incomum, não é impossível. Ou seja, já aconteceu e acontece. Pessoas que atingiram um estado de morte física e que ressuscitaram. Certo? Alguém tem dúvida sobre as histórias, sobre os testemunhos de ressurreição física? Pessoas que morreram fisicamente e que depois de declaradas mortas fisicamente, essas pessoas voltaram à vida? Alguém tem dúvida disso? E se tiver dúvida, pode falar. Isso aqui é uma escola, isso não é uma pregação. Se você não acredita, fala, Diego, olha só, Diego, eu acredito em tudo. Agora, que uma pessoa voltou a viver, você me perdoa, você me desculpa, isso eu não acredito. É uma dúvida lícita, tá? É uma coisa que acontece, normal. Diga. Eu acredito. Eu tenho isso como exemplo, uma tia minha, ontem mesmo ela me ligou. E ela disse que a pressão dela zerou por 25 minutos. E o médico disse pra ela quando ela voltou, se a senhora acredita em milagre, isso foi um milagre. Sim. Porque é impossível. Nós achamos que já tinha perdido você quando ela voltou. E aí ela me contando ontem, que quando ela ficou desacordada segundo os médicos, né, esses 25 minutos, ela falou que ela teve um encontro com Deus, onde ela viu um homem, ela falou pra mim, ela viu um homem muito com uma luz resplandecente, o qual ela não via o rosto. E ele falava pra ela, sua hora não chegou. O teu tempo lá na terra ainda não foi encerrado. E foi onde ela acordou com a enfermeira chamando ela. Entendi. Então eu acredito. Então, assim como no âmbito físico, uma pessoa que está num estado de morte física, ela pode voltar a viver, mais uma vez, testemunhos pessoais, pessoas que você conhece e, como último recurso, a Bíblia. Nós também vemos que todas as vezes que isso aconteceu por intermédio de alguém. Em que sentido? Vou explicar. Lázaro morreu, certo? E aí, quando Lázaro ressuscitou, foi Lázaro que ressuscitou ele mesmo? Não. O que aconteceu para Lázaro ressuscitar? Jesus chegou, remove a pedra foi removida, Lázaro vem para fora, certo? Quando a gente tem, por exemplo, o filho da viúva lá com Eliseu, como que ele ressuscitou? Sozinho? Não. A viúva foi lá, falou com Eliseu, Eliseu foi lá, ressuscitou o menino. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que alguém, num estado de morte física, voltou a viver, teve a ação de uma segunda pessoa. Nós, cristãos, olhando para a Bíblia, nós entendemos que a ação dessa segunda pessoa é o próprio Deus. Deus dá a vida de volta àquela pessoa. Ah, mas tem um testemunho da nossa irmã Lidiane, que a tia dela voltou a viver sozinha. Não, sozinha não por ela. Quando eu falo sozinha, eu falo por mim mesmo. Ou seja, eu morri e eu mesmo, por mim mesmo, decidi voltar à vida. Não, isso não acontece. Mesmo com Jesus Cristo. Jesus Cristo não ressuscitou por ele mesmo, mas o Pai, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus Cristo. Então, sempre que uma pessoa que morre fisicamente volta a viver, e aí mais uma vez, nós temos os relatos na Bíblia, relatos pessoais, nós entendemos que isso aconteceu por intermédio de alguém. E esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, aquele que toma e aquele que dá a vida a quem ele deseja, segundo a sua vontade. Amém? Amém. Se isso acontece no âmbito físico, ou seja, uma pessoa que morre fisicamente, precisa, vamos dizer assim, de uma outra pessoa para lhe dar a vida de volta, por que nós cremos, muitas das vezes, quando eu falo nós, não falo nós aqui, eu falo nós, a humanidade, nós cremos que em um estado de morte espiritual, eu por mim mesmo posso me dar a vida e sair de um estado de morte espiritual.
Conseguiram entender a comparação? Ou está complicado? Pode ser sincero. Um estado de morte física, para eu sair de um estado de morte física, eu preciso de alguém, certo? Ok? E num estado de morte espiritual? Eu preciso de alguém também. Mas muitas pessoas entendem que não. Por quê? Hã? Por quê? Por quê? Porque elas acham que elas são capazes de se salvarem a si mesmas. Quando a gente fala de morte física, parece uma coisa, um senso comum de que uma pessoa morta não pode fazer nada. O que um morto pode fazer? Nada. Tanto que quando a gente carrega uma pessoa que está desfalecida, a gente fala, um peso, quando a gente quer falar de alguém, por exemplo, a gente teve a obra aqui, né? E aí, fulano foi ajudando a obra, fulano é um peso morto. Por que um peso morto? Porque não fez nada, teve que fazer tudo por ele. Ele foi incapaz de fazer alguma coisa. Então, se uma pessoa morta fisicamente é incapaz de fazer algo, por que muitas das vezes nós cremos, ou muitas pessoas creem, que uma pessoa num estado de morte espiritual pode fazer alguma coisa? E esse pode fazer alguma coisa, eu falo em respeito, né, à salvação da pessoa. Isso nos mostra que a salvação de um indivíduo é somente por outra pessoa. Somente outra pessoa pode salvar alguém, ou seja, pode tirar alguém de um estado de morte espiritual. O indivíduo que está morto espiritualmente, ele não pode fazer nada. Assim como a morte física. Tudo bem até aí? Então, nós temos uma situação de morte espiritual, onde para reverter esse estado, nós já vimos que esse estado não é um estado, vamos dizer assim, final, ele pode ser eterno, mas não final. Existe uma diferença entre final e eterno. Deus, ele é eterno. O estado de morte espiritual é um estado eterno, mas não é um estado final. Tá? Sair desse estado de morte espiritual precisa de alguém. A pessoa que está morta, ela não consegue sair de si só. Daí a gente parte do primeiro princípio, a gente fala sobre o primeiro ponto. Eu não consigo reverter o meu estado de morte espiritual por mim mesmo. Eu estou morto espiritualmente. Eu sou um peso morto, não faço nada. Tá? Segunda coisa, a Bíblia, ela dá um nome para essa reversão de morte espiritual. A Bíblia, ela dá um nome para o indivíduo que está num estado de morte espiritual e por uma ação externa passa a estar ou deixa de estar num estado de morte espiritual. Que nome que a Bíblia dá para isso? Vivificou. Uma palavra mais simples. Trouxe vida. Salvação. Salvação. Quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia está falando não do ato em si, mas a Bíblia está falando da ideia de que um indivíduo estava num estado de morte espiritual e por uma ação externa deixou de estar nesse estado de morte espiritual e passou para o estado de vida espiritual. Salvação. A gente fala, a salvação das nossas vidas. Salvação é isso, é você deixar de estar morto espiritualmente e passar a estar vivo espiritualmente. Salvação, vivificou, né? Salvação é um termo que a Bíblia dá, o termo que nós cristãos damos para essa mudança de estado de morte espiritual para vivo espiritualmente. Salvação. E essa ação externa? Da onde vem essa ação externa? Quem é esse agente externo que efetua a salvação, ou seja, tira o indivíduo do estado de morte espiritual para um estado de vivo espiritualmente? O Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é o meio, não o agente. Está no caminho certo. Jesus como Não. graça. Bom, Jesus, sim, o nosso Salvador é Jesus, tá certo. Talvez eu fiz a pergunta do jeito errado, verdade. Eu fiz a pergunta do jeito errado, mas é porque quando a gente lê em Efésios capítulo 2, deixa eu tentar fazer a pergunta do jeito certo. Bom, você já sabe a resposta à pergunta, onde eu quero chegar? Deus, né? Deus
enviou o seu Filho e por meio da morte do seu Filho, ele nos traz a salvação. Só que a morte do Filho não é suficiente. Você precisa da fé. Né? Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, pela graça de Deus, ele envia o nosso filho, ele envia o seu Filho que morre por nós. Então, Deus não salva ninguém. Quem salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Deus, ele envia o sacrifício. Deus, ele faz o sacrifício. Só que somente fazer o sacrifício e ter o sacrifício também não significa muita coisa. Significa que a salvação agora é possível. Existe um meio de alcançar a salvação. Mas para alcançar esse meio eu preciso da fé. E aí a fé vem através do Espírito Santo, através do convencimento do pecado. Ou seja, eu reconheço, sou convencido de que eu sou um pecador. Convencido de que eu sou um pecador, eu entendo que eu preciso de salvação. E porque eu preciso de salvação, eu busco a salvação. Jesus Cristo. E aí, quando a gente reúne tudo isso, agora nós saímos de um estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. Ficou confuso? Eu fiz a pergunta errada e pareceu que ficou meio confuso. Está todo mundo na página? O que significa morte espiritual? O que é necessário para que se saia de um estado de morte espiritual e passe para um estado de vivo espiritualmente? E quem faz isso, que é esse agente externo? Ou seja, para uma pessoa ser salva, para uma pessoa sair de um estado de morte espiritual e passar para um estado de vida espiritual, ela precisa de outra pessoa. Ela precisa de alguma coisa. E aí, vamos sair, para a gente construir o nosso pensamento, vamos tirar a palavra pessoa. Ela precisa de uma força externa. Vamos colocar assim. Ela precisa de alguma coisa. Sozinho, ninguém consegue se salvar. Esse é o nosso primeiro ponto. Não existe autossalvação. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de uma força. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguma coisa. Nós não encontramos um meio onde uma pessoa, um indivíduo, possa se salvar a si mesmo. Todos concordam nesse ponto? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Diga. I think that Romans chapter 10, verse 9 explains it very well. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Perfeito. Então, Romanos capítulo 10, versículo 9, fica claríssimo, eu diria, de que para ter salvação você precisa de pelo menos duas pessoas. Você precisa de alguma coisa de fora que a gente aqui já materializou, não materializou, mas já expandiu para, você precisa de crer em Jesus Cristo e precisa de Deus para você ter esse acontecimento, a salvação. Bom, conceituado isso, né, chegando a esse entendimento, vamos agora voltar lá para Efésios capítulo 2, versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 7. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 7, diz assim. Então, os versos 1 e 3, Paulo ele explica o nosso estado de morte espiritual, né? No versículo 2 ele diz: outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui Paulo está falando de Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós também, antes, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Na aula passada nós vimos sobre a natureza pecaminosa. Então aqui Paulo está, né, estendendo essa explicação de que, por natureza, nós somos filhos da ira. Nós temos uma natureza pecaminosa. Aí do versículo 4 ao versículo 7, Paulo diz assim: mas Deus, olha o agente externo que a gente falou trazendo a salvação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então veja que Paulo diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso é importante.
Porque isso nos mostra que nós não só somos incapazes de salvarmos a nós mesmos, como nós não fizemos nada para sermos salvos. Porque, veja que Paulo diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Morto faz alguma coisa? A gente falou sobre isso no início da aula. Morto faz alguma coisa? Então, se Deus, riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor me amou, eu estando ainda morto, ou seja, eu não fiz nada. Isso é importante. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que entende que nós somos salvos, ou que Deus me amou, não pelo que eu sou, pelo que eu represento para Ele, mas sim pelo que eu faço. Existem pessoas que entendem que a salvação, ela é por misericórdia, ela é por amor, ela é por graça, tudo bem, mas também tem um pouco do que eu faço. Se eu fizer mais, se eu fizer menos, porque eu fiz uma coisa, e aí isso significou uma coisa importante para Deus, e aí Deus me ama de um jeito diferente. Não existe amor diferente. A gente brinca, né? Assim, com uma certa... Até um certo limite é importante. É tudo bem a gente brincar. Então, a gente brinca. Eu brinco com a Fabiana, porque olha só, Deus te ama, mas eu sou preferido e tal. Existe essa brincadeira no meio cristão. Mas biblicamente falando, doutrinariamente falando, Deus não tem filho preferido. Deus ama todos. Porque o amor dele para com a humanidade, o amor dele para com os homens, não é pelo que os homens fazem, e sim pelo que eles são, pelo que eles representam, não pelo que eles fazem. Então seria aquela boa frase, você não faz mais do que sua obrigação. O quê? Isso que você está falando. Porque se a gente não faz... você falou que hoje as igrejas, tipo assim, se você faz uma boa ação, você é considerado melhor ou você ganha mais porque você está fazendo isso. Uhum. Então, na verdade, a gente tem que fazer a boa ação que faz parte. Tipo assim, Exatamente. você tem que fazer. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, mas a boa ação ela é uma consequência do que você é depois de salvo. Certo? Eu estou morto espiritualmente, eu não faço nada, eu estou morto. Uma vez que eu fui salvo, ou seja, agora eu sou vivo espiritualmente, vivo faz coisa, não faz? Todo mundo aqui está vivo. Alguma coisa você faz. Ainda que você fique deitado na cama o dia inteiro, você está fazendo alguma coisa, você está respirando, você está pensando, você está assistindo, você está falando, certo? Então, como vivos espiritualmente, fazer alguma coisa é uma coisa natural, a gente deve fazer alguma coisa. São os frutos, no caso, né? São os frutos que nós damos como cristão. E aí a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas isso entra, por exemplo, a ideia errada, herética, a falsa doutrina, o falso ensinamento de que não, eu sou salvo, eu creio em Jesus, mas eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso me batizar, eu não preciso servir a Deus, eu só preciso crer em Jesus no meu coração. É uma doutrina errada, que muita gente tem, que acha que só porque ela crê em Jesus Cristo ela é salva. Quantas pessoas você não conhece que tem esse pensamento? Você fala, não, porque, poxa, uma igreja e tal. Não, eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus, no Filho de Deus. Eu faço as minhas orações, eu faço as minhas preces. E acha que está salvo. Será que está salvo? Porque como salvos, e aí, né, o versículo 10 de Efésios capítulo 2 deixa isso muito bem claro. Paulo diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, ou seja, salvos, né? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a consequência da salvação, e aí a gente já avançou bastante na lição, a consequência da salvação é eu andar nas boas obras que foram criadas, para que eu andasse nela. Então essa ideia de que não, eu creio em Jesus Cristo, estou salvo e só isso basta, isso não, de acordo com a Bíblia, isso não basta. Eu tenho que andar nas boas obras. Quem é salvo pratica as obras do salvo. Quem é salvo pratica as obras do salvo. Se eu sou uma macieira, eu tenho que produzir maçã. Como que uma macieira vai produzir banana? Como que uma macieira não vai produzir nada? Se eu sou uma macieira, eu não tenho que produzir maçã?
Qual foi o problema de Jesus quando ele olhou a figueira? A figueira tava sem fruto. A figueira estava sem fruto. Tava bonito, mas não tinha. E pela ordem natural das coisas, primeiro ela produz fruto, depois ela produz folha. Então aquela figueira, bonita daquele jeito, ela tinha que estar cheia de fruto. Mas quando Jesus chega na figueira, a figueira está sem fruto. Certo? Da mesma maneira somos nós. Se eu sou salvo, se eu estou num estado de salvo, vivo espiritualmente, eu tenho que andar nas obras. Eu tenho que produzir frutos. Não existe uma situação onde uma pessoa que se declara salva não produz frutos. Não anda em boas obras. E aí esses frutos, a gente não está falando do fruto do Espírito, a gente está falando de frutos de resultado, de obras, de testemunho, do que faz. Então essa ideia errada de que, não, eu creio em Jesus Cristo, eu faço as minhas preces, mas eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso estar debaixo da liderança de um pastor, eu não preciso ter comunhão com os meus irmãos. Não, isso aí não, porque isso é obra, isso é coisa dos homens e tal, não sei o quê. Na próxima aula, no domingo que vem, nós vamos ver sobre a organização eclesiástica da igreja, que é bíblico. Veja bem, é bíblico você ter a igreja organizada da forma como nós temos aqui. E é quando eu falo aqui, não só nós aqui, mas de maneira geral. É claro, e provavelmente já falo sobre isso na aula que vem, é claro que existem excessos por conta da natureza pecaminosa. Embora seja uma instituição divina, ela é gerida, vamos dizer assim, por homens e por isso há excessos e há erros como em qualquer outra organização. Mas essa ideia, voltando ao nosso assunto, essa ideia de que para eu ser salvo basta eu acreditar em Jesus, não é assim que a Bíblia diz, não. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz, porque somos escritura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não são as obras quem salvam, mas nós fazemos as obras porque nós fomos salvos, é o que nossa irmã falou. Elas devem ser consequência da nossa salvação. Então a gente vê que existe salvação sem obra, mas não existe obra sem salvação. Vou repetir. Eu posso ser salvo, ou eu sou salvo, não pelas obras que eu faço. Ou seja, existe salvação sem obra. Nunca fiz nada, mas fui salvo. Mas uma vez salvo, não existe salvação, não existe obra sem salvação. Uma vez salvo, eu tenho que fazer obras. É natural. Como a gente já ouviu aqui várias vezes o nosso pastor falando, é como eu falar assim, ah não, eu sou salvo, mas eu não amo meu irmão. Não, mas não faz sentido. Como que você é salvo, mas você não ama seu irmão? Como que você é salvo, mas você vive de maneira egoísta, onde não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros fazem? Como que você é salvo, mas você não quer estar dentro de uma igreja? Não faz sentido. Não pela igreja, pelo templo, mas sim pela comunhão com os irmãos. Que a Bíblia diz, o salmista diz, quão doce, quão suave, que os irmãos vivam isolados. É assim que ele fala? Em união, em comunhão. Então a gente vê que a própria definição de salvação, biblicamente falando, ela confronta a ideia de salvação que muitas pessoas têm de uma salvação isolada, individual. É claro que a salvação é individual, mas eu falo individual no sentido de que não, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu estou salvo, não preciso de mais ninguém. Uma vez salvo, é natural que eu queira viver com outros salvos. A Bíblia nos mostra isso. Quer falar uma coisa? Fala. Nesse critério de obras, né, e de salvação, as pessoas têm um conceito muito isolado de eu faço as coisas boas, eu não faço mal a ninguém, então se essa pessoa que morreu não fazia mal para ninguém foi salvo. E isso você acaba desconstruindo tudo que a Bíblia fala a respeito de salvação. Porque eu não sou salvo pelas obras que eu faço, exatamente. Eu sou salvo pela fé, que essa fé que eu tenho faça que eu produza as obras. Né? Que é isso que você está trazendo aí, que é o que Tiago vai dizer na carta dele. Eu não sou salvo pelas obras, e não é porque eu faço obra que eu sou salvo. Porque tem muita gente que acha que porque faz as obras, se a obra é consequência da salvação, então está fazendo boa obra, então é porque assim foi salvo. Não, tá. São estados diferentes, são dependentes, no sentido de que o salvo, ele produz boa obra naturalmente, mas não é
a relação... Em matemática tem uma definição que diz que a ordem do produto, a ordem dos fatores não está no produto, né? Na Bíblia, essa lei não se aplica. Ou seja, o indivíduo, ele faz boas obras porque ele é salvo. Mas ele fazer boas obras não garante que ele é salvo. Entende a relação? Não é assim que funciona, tá? Ela é dependente, as boas obras, consequência da salvação, mas não é porque tem boas obras que é salvo. Então, como o nosso irmão Ítalo falou, é muito comum você... virou um anjinho, porque era muito boa, fazia muita... Não, tá, então uma coisa com a outra. Diga. Só que isso é escrito aqui no 9, né? Efésios 2 no 9, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso. Exatamente. Não. Eu acho engraçado que nem aconteceu agora, já aconteceu outras vezes. Eu acho engraçado que o Andreas fala assim, mas isso está escrito. E aí eu acho engraçado porque assim, está escrito, é óbvio. Mas embora seja óbvio, muita gente pensa ao contrário. Eu fico, como que pode acontecer? Mas eu acho engraçado. Assim, eu acho interessante esse pragmatismo. E aí aqui a gente vive na Alemanha, então a gente vê isso no dia a dia, mas quando a gente tem um exemplo... Eles são muito concretos, né? né? Se está escrito, está escrito, não é isso? E eu achei engraçado que ele fala assim, mas isso está escrito aqui no versículo 9. Está escrito. E mesmo escrito, e é uma das passagens, um dos versículos da Bíblia que não existe, porque tem versículo que é difícil interpretação. Agora tem versículos, e Deus é perfeito, Deus na sua onisciência, na sua sabedoria, alguns versículos ele colocou, né, que você precisa ter algum entendimento. Outros, ele colocou de forma tão clara que quando você tenta explicar, alguém fala assim, mas está escrito, não precisa explicar, está escrito. E assim, anda assim, muita gente acha que a salvação vem pelas obras. Então veja que obra não salva ninguém. Agora, porque eu sou salvo, eu devo fazer as obras. Se eu me declaro salvo, mas não faço as obras, será que eu sou mesmo salvo? Precisamos pensar nisso. No nosso dia a dia, quais são as obras que eu faço? Tem um hino, eu não vou lembrar, eu acho que é da harpa, se não me engano, mas não vou lembrar o número, que fala, posso com as mãos vazias com Jesus me encontrar? É esse o verso, né? Posso tendo as mãos vazias. Posso tendo as mãos de Jesus com Jesus me encontrar. Pode um crente salvo se encontrar com Jesus com a mão vazia, sem obra? Não faz sentido. A não ser que esse crente tenha sido o ladrão da cruz, claro, não somente ele, mas né, alguém que obteve a salvação mediante um estado que o impossibilitava de ter obras, de produzir obras, assim como o batismo. Existe uma situação onde uma pessoa se declara salva, mas não é batizada? Não faz sentido. Porque se o batismo, à luz da Bíblia, ela é uma declaração, uma confissão pública de fé, ou seja, por que pública? Porque primeiro você tem a confissão privada, onde você confessa Jesus como seu Salvador. Depois, a Bíblia nos mostra que existe a confissão pública, onde eu declaro para o mundo que eu creio em Jesus como meu Salvador. Existe uma situação onde uma pessoa que se declara salva não é batizada? Não faz sentido. A não ser que essa pessoa tenha tido a confissão privada e logo após isso ela tenha morrido, ela não tenha a chance de ser batizada. Agora, uma pessoa que tem todas as oportunidades de se batizar e decide não se batizar, talvez ela devesse questionar a sua salvação. Será que ela é de fato salva? Será que ela de fato confessou no seu coração a Jesus como seu único suficiente Salvador? Não faz sentido, com as obras é a mesma coisa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso avançar? Tudo bem? Então a gente já definiu esse estado de morte espiritual, não é um estado final, embora seja eterno, ou seja, uma pessoa que morre fisicamente, estando morto espiritualmente, é um estado eterno. Nesse caso é final porque a pessoa morreu fisicamente, mas enquanto vivo, embora seja um estado eterno, não é um estado final, ok? Para sair desse estado, precisa de uma força, precisa de alguém, precisa de algo, porque uma pessoa que está morta não consegue fazer nada.
Então a pessoa que está morta espiritualmente, ela não consegue se salvar, ela não consegue voltar a ter comunhão com Deus, ela precisa de algo, precisa de alguém. O que é esse algo, o que é esse alguém? Não são as obras. Não é o que essa pessoa faz. O que é esse algo, esse alguém? Não é uma força, não existe uma força cósmica que salva pessoas. Isso é coisa de desenho animado, isso é coisa de filmes. O que é esse algo? O que é esse alguém? Deus. Que no versículo 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos. Ou seja, nós somos salvos não pelo que eu faço. Nós somos salvos não pela misericórdia de Deus. Porque o que é misericórdia e o que é graça? Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Então, quando Deus não me dá aquilo que eu mereço, Deus está sendo misericordioso. Como pecador, eu mereço a morte. Como pecador, eu não mereço a vida. Mas ainda assim, eu acordei hoje de manhã. Por quê? Pela misericórdia de Deus. Deus não me deu aquilo que eu mereço. E a graça de Deus é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Certo? Então nós somos salvos não pela misericórdia de Deus, mas sim pela graça de Deus. Eu não merecia ser salvo. Porque não há nada que eu faça. Primeiro que eu não posso fazer nada. Lembra que eu estou morto espiritualmente? Então eu não posso fazer nada. E ainda que eu pudesse, não há nada que eu possa fazer para merecer ser salvo. É o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É óbvio. Então, já que eu não posso fazer nada, e ainda que eu pudesse, não haveria nada que eu pudesse fazer, pela graça de Deus eu sou salvo. Então, o versículo 8, Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, veja que a fé também não me dá salvação. A fé é apenas um meio. Óbvio. Se pela graça eu sou salvo, e a salvação vem através do sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso, pelo menos, ter fé em Jesus Cristo. Só que veja que Paulo diz, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí quando Paulo fala que isso não vem de vós, é dom de Deus, Paulo está falando tanto da graça quanto da fé. Nada do que nós precisamos para sermos salvos é nosso. Nada. Isso mostra para nós, ou pelo menos deveria mostrar, a nossa insignificância. Isso deveria mostrar para nós a nossa pequenez. Quão pequeno nós somos, quão insignificante nós somos, quão miseráveis nós somos, quão nada nós somos. Não somos nada. E aí eu sei que pode parecer um discurso para colocar, poxa, tá me colocando para baixo, eu achei que ia vir hoje para a igreja, ouvir uma palavra que ia me colocar para cima. E o Diego está me colocando para baixo. É a Bíblia. Esquece os discursos de coach, de não sei o quê, de guru espiritual. Esquece os autoajuda. Aliás, tome cuidado com isso. A igreja ultimamente tem se enchido de autoajuda. A Bíblia não é autoajuda. Um dos maiores, eu vi umas semanas atrás, já tem alguns meses, que um dos best-sellers de livros cristãos no Brasil é um devocional. E aí muitas pessoas falam assim, não, mas é um devocional. Que bom que é um devocional. Não, que ruim, porque é um devocional de autoajuda. Não é um devocional de estudo bíblico. Não é um devocional onde você vai aprender sobre Deus. É um devocional onde o autor vai te fazer você sentir bem para carregar aquele dia. Cuidado com a autoajuda. O cristianismo não é uma religião de autoajuda. O cristianismo, Jesus Cristo não morreu na cruz para você se sentir bem. Jesus morreu na cruz para você sair de um estado de morte espiritual e passar para um estado de vida espiritual. Se você vai se sentir bem nesse mundo, pode acontecer e pode não acontecer. Existem pessoas que alcançaram a salvação e não se sentiram bem com o resto da sua vida. Bem no sentido físico, obviamente. Que sofreram o resto da vida. Cuidado com a autoajuda. A igreja está infestada de textos, de pregações, de livros, de ensinamentos, aonde não tem Bíblia, tem autoajuda. Se você pegar um livro de um autor supostamente cristão, de autoajuda, e pegar um texto, um livro de um autor
ímpio de autoajuda e você embaralhar, você trocar os capítulos, você trocar o nome, você trocar... É a mesma coisa. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. A luz não está sendo luz. Porque não tem diferença. O sal não está sendo sal. Não tem diferença. Cuidado com isso. É de verdade, Diego. Essas pessoas é um absurdo. Não. O alerta é para nós, porque só tem, é o que eu falo sempre, é a lei do capitalismo. Se tem oferta, se tem demanda, tem oferta. Só existem livros assim porque tem pessoas que compram livros assim. Senão não existia. Então cuidado com isso. Cuidado com a autoajuda. O cristianismo, Jesus Cristo, não morreu para que eu me sinta bem. Não morreu para que eu seja próspero. Bom, à luz da Bíblia, sim, prosperidade. Mas no sentido material, de riqueza, ele não morreu para isso, ele não morreu para que eu seja bem sucedido, ele não morreu para que eu tenha, né, a família margarina, o pessoal fala família margarina do comercial de margarina, né, aquela família feliz, né, marido, mulher, 2 filhos, um cachorro, uma casa, um café da manhã na varanda, suco de laranja gelado. Não, Jesus não morreu para isso. Eu posso ter isso? Posso, mas Jesus não morreu para isso. Ele morreu para que eu saia de um estado de morte espiritual e passe para um estado de vida espiritual. Isso pode acontecer, mas isso também pode não acontecer. Eu assisti uma entrevista um tempo atrás, muito interessante, de uma missionária, que ela falou que, ela estava numa entrevista, ela falou que eles foram visitar alguns missionários perseguidos na janela 1040. E aí ela falou que ela se emocionou muito nesse momento, porque ela falou que eles foram, esse grupo de missionários, eles foram levar consolo para as pessoas que estavam sendo perseguidas, né? Pessoas que tinham sido presas, torturadas e tal. E eles voltaram de lá consolados, porque eles foram para lá para falar, olha, não desista, tenha força, Jesus te ama, não sei o quê. E quando chegou lá, eles falaram assim, não, mas a gente não precisa de consolo não. Quem disse que eu estou triste porque eu estou sendo perseguido? Eu estou feliz. Assim, não foi isso que ele falou exatamente, mas a ideia foi essa. Aquelas pessoas falaram assim, não, mas... Faz parte do processo. Faz parte do processo, tá tudo bem. Por que você tá? Não, tá tudo bem. Tá normal. É como se alguém chegasse para mim e falasse assim, poxa, Diego, você tá morando na Alemanha, muito frio. Olha, fica firme. Não desiste não. Eu falo assim, mas... eu vim para cá porque eu gosto de frio. Eu prefiro frio do que o calor. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu boto um casaco e não vou morrer de frio. Então veja como que a imagem do cristianismo está tão deturpada hoje. Porque as pessoas associam salvação a bem-estar. As pessoas associam salvação a coisas boas. As pessoas associam salvação à falta de problemas. As pessoas acham que ser salvas é uma vida onde todas as coisas vão bem. E aí elas pegam versículos da Bíblia e tiram de contexto, e aí bota assim, não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que o versículo diz? Bota o versículo lá, por favor. Romanos 8, não sei se é o 8. 33? Não. 33. 33, né? Não. 18? Não. Procure aí bem, por favor. Romanos 8, 28. Foi? 8, 28. 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas acaba aí? Não. Daqueles que são chamados por seu decreto. E aí você já leu o contexto? Quando a gente estuda sobre hermenêutica e exegese, e aí quem está no seminário provavelmente vai estudar sobre isso, provavelmente não, vai estudar sobre isso, se continuar no seminário. Hermenêutica e exegese são regras de interpretação de estudo da Bíblia. Para você estudar a Bíblia, você precisa de regras. Você precisa obedecer regras para estudar a Bíblia. Assim como qualquer outra matéria, tá? Não é Bíblia, não. Se você já foi estudante de alguma matéria, você vai ver que existem regras para você estudar aquela matéria, aquele assunto. Para você estudar a Bíblia, existem algumas regras. 2 dessas regras importantes é hermenêutica e exegese.
E quando a gente fala sobre exegese, fazer a exegese do texto, a gente fala sobre entender o texto. E uma das sub-regras, vamos dizer assim, uma das regras da exegese é o contexto imediato. Se você for ler o contexto imediato de Romanos capítulo 8, versículo 28, você vai ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas são essas? É igual tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí pega esse versículo, faz um adesivo, coloca no carro, né? Posta no Facebook, coloca no status do WhatsApp. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Você já foi ler a passagem? Para ver sobre o que Paulo estava falando? Porque Paulo fala, tudo posso sofrer. Se tudo posso naquele que me fortalece, eu posso sofrer. Eu posso morrer, eu posso ser preso, eu posso ser açoitado, eu posso ser rejeitado, eu posso chorar, assim como eu também posso rir, assim como eu também posso viver em liberdade, assim como eu também posso ter coisas boas. Mas tudo é tudo. Então, cuidado com a autoajuda. A igreja está infestada de autoajuda. Traz vestido, disfarçado, maquiado de Bíblia. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro onde você lê para se sentir bem. A igreja não é autoajuda. Muitas pessoas vão à igreja e aí você fala assim, mas por que você vem à igreja? Por que você vem aqui todo domingo? Ah, eu vim aqui porque eu me sinto bem, porque aqui é um ambiente tão acolhedor, porque eu estou tanto tempo longe do Brasil e aqui, né, tem muito brasileiro, e até mesmo os que não são brasileiros, mas são muito acolhedores, são muito amigos, e aqui eu sinto um pedacinho do Brasil na Alemanha, então por isso que eu venho para a igreja. Me desculpe, você está vindo para o lugar errado. Está vindo para o lugar errado. Tem restaurantes brasileiros, tem grupos brasileiros, você pode sentir isso. A igreja não é para você se sentir acolhido. Assim, obviamente, você deve se sentir acolhido na igreja como obras resultantes da salvação. Agora, uma pessoa que vem para a igreja só para se sentir bem, ela está vindo na igreja pelo motivo errado. Cuidado com isso. Porque você pode passar anos na igreja, e quando eu falo você, não que vocês façam isso, não que nós façamos isso, mas o indivíduo que vem para a igreja com esse propósito é perigoso, porque ele pode passar anos na igreja, e aí isso pode acabar gerando, depois de anos, isso acaba gerando a cauterização, que nós chamamos de cauterização da mente. Ou seja, a pessoa está cauterizada, ela está na igreja há 20 anos, pelo motivo errado, ela já está cauterizada, e aí pode chegar numa situação onde essa pessoa nunca consegue encontrar a Deus, de fato, de verdade. E isso explica, por exemplo, pessoas com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, que se desviam, e você fala assim, mas 30 anos de igreja se desviou por isso? Se desviou porque o pastor chegou de manhã e não deu bom dia, a pessoa, só por causa disso? 30 anos na igreja, 30 anos por motivo errado, isso pode acontecer de fato. Então cuidado com isso, pessoal, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos avançar. Então a gente já, né, definimos o que é a morte espiritual, vimos que para sair desse estado de morte espiritual, que embora seja um estado eterno, não é um estado final, enquanto houver vida, né, física, tá? É preciso de um outro elemento. Esse outro elemento nós vemos na palavra de Deus, que é Deus. Através da sua graça, Ele envia o seu Filho, ou seja, Ele nos dá algo que nós não merecíamos, que é o seu único Filho, como sacrifício, em sacrifício, pelos nossos pecados. Como que a morte de Jesus Cristo me salva? Essa é uma pergunta que muitas pessoas podem ter. Por que eu sou salvo pela morte de Jesus Cristo? Por quê? Que diferença isso faz? Ouvi isso minha vida inteira. Por que pela morte de Jesus Cristo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A morte de Jesus Cristo foi um sacrifício. Não foi uma morte, foi um sacrifício. Isso nos mostra que Jesus, quando ele morre de forma sacrificial, ou seja, ele morreu com um propósito, ele morreu, né, por alguma coisa, Jesus ele cumpre então a lei sacrificial de Deus. Como um sacrifício perfeito, porque Jesus era um homem sem pecado, então ele cumpre
a lei sacrificial de Deus não só cumprir no sentido de que ele faz aquilo ali, ele cumpre aquele papel, mas ele também extermina aquele papel. Por quê? Porque não tem nada melhor do que ele para acontecer. Vou explicar. Até a morte de Jesus, quando Deus institui a lei sacrificial, olha, se tem pecado, para cobrir os seus pecados, para perdão dos seus pecados, você precisa matar o animal. Até a morte de Jesus Cristo, você tinha animais sendo mortos, certo? Só que aí chega Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Por que ele é o sacrifício perfeito? Porque ele é o próprio Deus, nós vimos isso, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que viveu no mundo sem pecado, mas foi morto pelos pecados. A partir daí, continuar fazendo o sacrifício não faz sentido. Porque você está fazendo um sacrifício com algo que é inferior àquele que foi sacrificado. Então é por isso que em Jesus Cristo se cumpre a lei sacrificial no sentido de é preciso um sacrifício, mas também no sentido de que, olha, não tem mais como ter sacrifício, porque o maior sacrifício já foi feito. Porque o máximo que poderia acontecer já aconteceu. Nada vai ser maior do que isso, então não faz sentido continuar. Entenderam? Até aí? Então, primeiro, por que a morte de Jesus é suficiente? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Foi o maior sacrifício que poderia ter feito. A gente vê isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 10. Do capítulo 5 ao capítulo 10. Em segundo lugar, quando a gente vai a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Do 21 ao 26 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o segundo motivo pelo qual a nossa salvação vem através da morte de Jesus Cristo, primeiro, porque ele foi o sacrifício perfeito, ele cumpriu em todos os sentidos a lei sacrificial de Deus. Segundo, porque a sua morte foi uma propiciação pelos nossos pecados, ou seja, em outras palavras, a morte de Jesus Cristo foi uma oferta de paz que agradou a Deus. Por quê? Porque Deus, na lei do pecado, olha, se alguém pecou, alguém tem que morrer. Porque pecado é errar o alvo. Pecado é fazer algo que Deus abomina. E como um Deus justo, se alguém faz alguma coisa que ele abomina, essa pessoa, esse alguém, agora precisa estar longe de Deus. Não tem como ficar junto de Deus. Ele fez algo que eu abomino. Eu abomino, por exemplo, cheiro de maconha. É ruim. Eu vou ficar do lado de um maconheiro? Não faz sentido. Eu abomino cheiro de tabaco. Vou ficar do lado de alguém que fuma? Não faz sentido. Então, se eu abomino alguma coisa, se eu rejeito alguma coisa de forma veemente, de forma que, olha, não tem negociação, é natural que, se alguém faz essa coisa que eu abomino, que eu fique longe dela. A morte de Jesus Cristo, ela foi feita propiciação, ela foi feita como uma oferta para falar, olha, o Diego pecou. E eu sei que o Senhor, Deus, não tolera pecado. Eu sei que o Senhor abomina pecado. Mas uma oferta de paz para que o Senhor volte, né, chegar perto do Diego, está aqui a minha morte, Jesus Cristo. Uma propiciação. É uma oferta de paz, é uma oferta que satisfaz o desejo de Deus por justiça. E aí, para muitos, esse desejo de Deus por justiça pode ter um tom pejorativo, pode ser uma coisa ruim. Como assim? Deus tem desejo de justiça. Quando a gente fala desejo de justiça de Deus, é apenas uma expressão natural é uma expressão da sua natureza. Deus é justo. E é justamente porque ele é justo que ele age com justiça. Deus não é justo porque ele é mau. Nós, como seres humanos, já temos a ideia muitas vezes de achar que uma pessoa é justa
quando uma pessoa está sendo justa, está agindo com justiça, ela é uma pessoa má. Você quer ver um exemplo? Se eu sair aqui agora, eu parei meu carro aqui em frente, aí vamos supor que aqui seja proibido estacionar. Aí eu saio aqui e vejo alguém do órgão usando multando meu carro. Essa pessoa está sendo justa. Não pode parar. Você parou, tá aqui uma multa. Só que eu, Diego, eu falo assim, esse cara está sendo injusto comigo. Ele está sendo mal comigo. Poxa, é domingo, eu estou aqui na igreja, ele vai multar meu carro. Não, ele está sendo justo. Mas nós, seres humanos, nós temos a ideia, muitas das vezes, de que a justiça é uma coisa ruim, quando não é ao nosso favor. Quando é ao meu favor, aí a justiça é boa. Mas quando é contra mim, a justiça não é boa, a justiça é injusta, a justiça é má. Então isso faz com que muitas das vezes nós olhemos para Deus, vejamos Deus como um Deus justo, juiz, que age com justiça. E a gente acha que ele é ruim, a gente acha que ele é mau, porque ele foi justo. Mas ele ser justo significa que ele é justo, não é? O mal fui eu que fiz errado, não é ele que agiu com justiça. Então, em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é uma oferta que satisfaz a ira de Deus, que satisfaz a justiça de Deus. Olha, uma pessoa pecou, essa pessoa precisa morrer. Jesus morreu no seu lugar, tá? Então, tudo bem, eu aceito. Em terceiro lugar, a gente vê que a morte de Jesus Cristo, ela foi uma oferta, ela foi um sacrifício que cobriu os nossos pecados. Então, quando Deus agora ele olha para o Diego pecador, ele não vê mais o Diego pecador, mas ele vê o sacrifício de Jesus na vida do Diego pecador. Ele fala assim, tá, então eu não estou olhando mais o Diego, eu estou olhando Jesus. É como se todas as vezes que Deus olhasse para mim, ele não visse eu diretamente, ou eu no primeiro momento, ele vê Jesus Cristo na cruz, ele vê o sangue de Jesus Cristo e ele fala assim, tá, o Diego é pecador, mas meu filho morreu por ele, então o pecado dele está coberto, o pecado dele está perdoado. Isso no ato da salvação, tá? Não sempre, tá? Então quer dizer que então eu posso agora viver pecando a minha vida inteira, que toda vez que Deus olhar para mim, Deus vai ver Jesus Cristo, não, isso no ato da salvação, no momento da salvação. Todos os pecados que eu cometi antes, Deus olha para mim e fala assim, tudo aquilo está coberto pelo sangue de Jesus. Daqui para frente agora, eu sou responsável pelos meus atos. Então essa ideia de salvação, onde uma vez salvo para sempre, isso é errado. Isso não é bíblico. Não significa que eu posso fazer o que eu quiser, que todos os meus pecados já foram perdoados. Já foram perdoados aqueles que eu pequei antes de me converter. Antes de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os pecados que eu cometo depois, eu dou conta deles. Eu preciso dar conta deles. Senão Deus não seria justo. Vejam como que a justiça de Deus, ela está atrelada à salvação. Veja como que a justiça de Deus não pode ser separada de Deus, assim como o seu amor, assim como a sua graça, assim como a sua misericórdia. Nós não temos como servir a um Deus só justo, um Deus só amor, um Deus só isso, um Deus só aquilo. Deus é um pacote completo, é um pacote fechado. Nós não temos como separar Deus. Não tem como. A igreja hoje, ela busca de todas as formas, e quando eu falo igreja de novo, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de maneira geral. Ela busca de todas as formas separar Deus. É como aquela pessoa, e aí, quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do nosso irmão Andrés preparando a carne do churrasco, que ele comprou uma peça de alcatra, buffalo steak, não foi? E aí ele botou na bancada e ele foi separando. Olha, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu faço assim, não sei o quê. E no final ficou uns bifinhos bonitinhos, redondinhos. Por quê? Porque ele comprou uma peça de carne e ele foi separando a parte que ele queria, do jeito que ele queria. Deus não é isso. Quando você compra Deus, e claro, ninguém compra Deus, obviamente, mas quando você compra Deus, você compra o pacote fechado de Deus. Eu não tenho como comprar Deus e separar somente as partes que eu quero. Eu não tenho como pegar Deus e falar assim, Deus, da sua natureza, dos seus atributos, eu quero só o amor. Deus, da sua natureza, eu quero só o Pai. O Senhor eu deixo para depois. Eu aceitei a Deus com 20 anos. Do 20 aos 40, eu vou viver só o Deus Pai.
Quando eu fizer 40, aí eu penso, meu Deus, Senhor, não tem como. Deus é um pacote completo, Deus é um pacote fechado. Porque Ele é assim. Não tem como você separar Ele. Cuidado com isso. Muitas pessoas compram Deus, de novo, não que comprem, Deus não pode ser comprado, mas se chegam a Deus, buscam Deus, mas elas querem apenas uma parte de Deus. Apenas um pedaço de Deus, que é um pedaço que te satisfaz. Cuidado com isso. A Bíblia diz que o coração é enganoso do homem. É natural que o meu coração queira somente a parte boa de Deus. Não que Deus tenha a parte ruim, mas o que aos meus olhos é a parte boa de Deus. Mas Deus é um pacote completo, um pacote fechado. Não tem como separar as obras de Deus. Amém? Bom, e sobre as falsas doutrinas? Nós temos várias. Uma das mais latentes no nosso dia a dia, mais, que nós vemos com mais comumente, nós temos os reencarnacionistas. O que são os reencarnacionistas? São aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, são aquelas pessoas que acreditam que um ser humano pode mudar o seu estado espiritual de morte espiritual, tá? Em vida espiritual, através de, eu costumo dizer, tentativa e falha, força bruta, né? Na tecnologia, na computação, você tem ataques, né, que você pode fazer em outros computadores, e um desses tipos de ataques são ataques de força bruta. O que é? Você fica tentando até você conseguir. Eu costumo dizer que a reencarnação é um ataque de força bruta. Por quê? O que a reencarnação, o que os reencarnacionistas, eles ensinam, eles acreditam, ou eles pregam? Que você vai vivendo, e aí você morre, e aí você vive de novo, e aí você morre, e aí você vive de novo. E todas essas idas e vindas, mortes e vidas que você vive, vai te aperfeiçoando até que você atinja um estado onde você consegue sair do estado de morte espiritual e passar para a vida espiritual. À luz da Bíblia, nós vemos que isso não é possível. Quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, se não me engano, o escritor aos Hebreus diz assim: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem segunda vida, é uma chance só. Não tem duas chances. Ah, mas Deus é injusto, Ele poderia me dar mais uma chance. Ele te dá uma chance todos os dias. Cada dia que você acorda com vida é uma chance que você tem. Se você não conseguiu fazer algo num dia, você acha que vai conseguir fazer numa vida? Não tem como. É igual a pessoa que fala assim: ah, hoje é 6 de julho, né? Aí eu falo assim: não, 6 de julho, dia 1º de janeiro eu vou começar a minha dieta. Se eu não consigo começar a dieta hoje, o que me leva a crer que eu vou conseguir começar a dieta no dia 1º de janeiro? Não faz sentido. Então a reencarnação, além de ser antibíblica, ela não faz sentido do ponto de vista salvífico. E aí você tem diversas religiões, né? Você tem os Hare Krishna, os kardecistas, você tem parte do espiritismo, hinduísmo, budismo, enfim, diversas religiões que creem na reencarnação. À luz da Bíblia, nós vemos que, olha só, ao homem cabe morrer uma vez, depois disso o juízo. Você só tem uma chance. Ah, mas só uma chance? Bom, tecnicamente você tem tantas chances quantos dias você viver, vamos colocar assim. Nós temos também, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 7, na igreja da Galácia, Paulo escreve aos Gálatas, porque existia um grupo de legalistas, de judaizantes, que eram opositores de Paulo, onde eles ensinavam que a salvação era por meio do cumprimento da lei. Então, se você cumprisse a lei de Deus, a lei mosaica, então você era salvo. E aí Paulo, né, nós já lemos em Romanos capítulo 2, mas a gente for para Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei.
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Diego, qual é a diferença de Gálatas capítulo 2 e Romanos capítulo 10? Qual a diferença dos dois? É que lá Paulo está falando das boas obras. Eu ajudo os pobres, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, porque eu dou comida para os necessitados, porque eu pego o meu salário, fico com 10%, 90% para a comunidade. São as boas obras. E Paulo está falando de quê? Paulo está falando das obras da lei. Trocando em miúdos, trazendo para o nosso dia a dia, Paulo está falando do cumprimento dos mandamentos. Paulo está falando daquela pessoa que acha que está salva só porque ela está presente em todos os cultos, só porque ela entrega o dízimo dela. Aliás, dízimo não se dá, dízimo não se paga, dízimo se entrega, tá bom? Um alerta, dízimo se entrega. Ninguém dá o dízimo. Ninguém paga o dízimo. Dízimo não é uma conta. O dízimo é uma obediência. Dízimo se entrega. Diga. Eu sempre, algumas vezes, usei a expressão, eu vou devolver. Eu posso continuar fazendo aquilo? Pode. Pode. Não é errado. Não. Não seria errado. Tá? Assim, semanticamente, não seria errado. Ou pelo menos não da maneira pagar o dízimo. Devolver. É que, assim, a gente pode... É que se a gente já fala sobre isso agora, a gente já passou do horário, mas... Assim, o mais importante é você lembrar que o dízimo, ele não é é porque o devolver parece que é um empréstimo que você está pagando, parece que é algo que você pegou e está devolvendo o resto. Assim, não estou falando que é o seu caso, mas para muitas pessoas, por que eu bato muito na tecla das palavras? Eu falo, palavras importam, porque para muitas pessoas, elas não se apegam às palavras e acabam às vezes de maneira inconsciente, descontextualizando o ato que elas estão fazendo. Entende? Então o dízimo se entrega, devolve, mas não se paga. Eu vejo muitas pessoas falando assim, crente falando assim, porque eu paguei o meu dízimo. Você não pagou nada. Porque a conta que você tinha que pagar, de fato, você não consegue pagar. Então você não pagou o seu dízimo, você não deu o seu dízimo para a igreja, você não deu o seu dízimo para o pastor, você entregou o seu dízimo em obediência a Deus. Ah, mas quem recebeu meu dinheiro foi o pastor. É um problema do pastor com Deus. Não é um problema seu, tá bom? Então, quando Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 7, Paulo está falando daquelas pessoas que achavam que porque elas cumpriam as obras da lei, porque elas faziam o que a igreja mandava, e aí, claro, naquele contexto não era a igreja, mas está falando das obras da lei, Paulo está falando contra os legalistas judaizantes, trazendo para o nosso contexto, Paulo está falando, olha, aquelas pessoas que acham que são salvas, só porque elas vêm em todos os cultos, só porque ela deu presente no aniversário do pastor, só porque ela limpou a igreja, só porque ela entregou o dízimo, só porque ela cumpre tudo aquilo que, todas as propostas da igreja, de novo, vou falar que a sua obrigação como salvo. Se eu sou salvo, né? Se eu confessei a Cristo como meu Salvador, fui salvo. Fiz o meu testemunho público de fé, me batizei. E como consequência dessa confissão pública de fé, a Bíblia nos mostra que esse é o meio pelo qual nós entramos no corpo de Cristo, fazemos parte de uma igreja. Eu não fiz mais que a minha obrigação de vir nos eventos da igreja. Eu não fiz mais que a minha obrigação de entregar o meu dízimo. É a obediência àquele que me salvou. Então nós não somos salvos pelas obras da lei, assim como não somos salvos pelas boas obras. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem, para nós encerrarmos, já passamos 5 minutos do horário, para nós encerrarmos, essas falsas doutrinas sobre salvação nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós temos, assim como eu já falei no início da aula, nós temos várias linhas, várias doutrinas, vários ensinamentos, várias ideias, onde as pessoas buscam salvação nessas ideias, onde são apresentadas outras formas de salvação, tanto no contexto bíblico, né, da igreja, ou seja, pessoas que acham que são salvas porque elas, né, eu sou eu que sustento essa igreja, e como que eu não sou salvo? Se eu sair da igreja, a igreja fecha, porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel,
então eu sou salvo. Não, você não é salvo. Você pode ser né, você contribui com a igreja, mas salvo você não é. Aquele pessoal lá fora está esperando para entrar? Todo mundo está esperando para entrar. É mesmo? Rapaz, vou acabar rápido então. Então, a salvação é por isso. E aí, quando a gente vem nos dias atuais, de uma maneira mais, ainda mais aqui na Alemanha, que a gente tem mais contexto com isso, a gente tem, por exemplo, outras religiões que trazem aspectos da salvação, ou que trazem a ideia de salvação, que é importante nós sabermos diferenciar. Por exemplo, o islamismo. O islamismo ele vai trazer a salvação de uma maneira diferente da Bíblia. Porque o islamismo, primeiro, a salvação dentro do islamismo, como eu falei no início, ela é um saldo das suas ações. Ações boas, ações ruins. Morreu, o saldo é positivo, você está salvo. Não é isso que a Bíblia nos mostra. No islamismo, por exemplo, Alá, o Deus dos muçulmanos, ele é um Deus que ele não ama os pecadores, ele ama os piedosos. Tem diferença? Muda o jogo. Alá, ele não ama os pecadores, ele ama os piedosos. Ele quer morte aos pecadores e ele quer salvação para os piedosos. Olha como muda. E aí a gente entra num assunto onde muitas pessoas, erroneamente, e aí eu acredito isso, parte um erro da igreja, instituição local, porque não se preparou para que isso acontecesse, embora já tivesse denunciado, não preparou os crentes para combater outras religiões, mais especificamente o islamismo. E aí quando você tem um crente que vive numa comunidade, como nós aqui, onde tem o islamismo no dia a dia, fica confuso. E aí chega à conclusão de que Alá e Jeová é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Você pode chamar de Deus. E isso causa essa confusão porque o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, só existe um Deus. Então cria uma confusão na mente das pessoas de que Alá e Jeová é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Ah, mas Alá é o Deus de Ismael, que era filho de Abraão. E Jeová é o Deus de Isaac, que era filho de Abraão. Mas não é a mesma pessoa. Pode ter o mesmo nome. Existem vários Diegos no mundo. Sou eu? Não é. São outros Diegos, que não sou eu. Então, por mais que ambas as religiões, tanto o cristianismo quanto o islamismo, chame uma pessoa de Deus, não quer dizer que é o mesmo Deus. E dos pontos centrais disso é justamente o fato de que Alá não ama os pecadores, Alá ama os piedosos. E Deus? Deus ama os pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo inteiro. E nós vimos no início da aula que a salvação, Deus trouxe a salvação porque não tinha outro jeito. Ninguém ia conseguir se salvar. Então Deus, porque amou o mundo de tal maneira, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando vocês... e aí, se vocês tiverem mais essa parte do islamismo, do mormonismo, dos testemunhos de Jeová, isso certamente vai ficar um pouco aberto, esse assunto, porque a gente precisa encerrar a aula. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam as suas dúvidas. E aí, se a gente tiver essas dúvidas coletadas, a gente pode fazer um perguntas e respostas somente sobre isso, somente sobre esse assunto. Salvação em outras religiões, salvação de outros meios. Por que isso é importante? Porque existe muito esse embate, existe muito esse confronto. Principalmente a gente aqui em Berlim, principalmente a gente aqui na Alemanha, na Europa. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter essa certeza do que é a salvação. Em quem existe salvação? Como tem acesso à salvação? Porque senão a gente vai ser confundido. E nós não podemos deixar sermos confundidos. Nós precisamos ter certeza da nossa fé. Nós precisamos ter certeza em quem nós cremos, no que nós cremos. E além da certeza, nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Então é importante que a gente tire todas as dúvidas. Amém?